Olá e boas-vindas a mais uma imersão profunda. Para quem já passou pela exaustiva experiência de participar daqueles workshops sobre como falar corretamente com inteligências artificiais corporativas, bom, a discussão de hoje vai soar muito familiar. E eu diria que até bem libertadora. Sabe, hoje a gente vai explorar um material de base super instigante. Totalmente. Nós vamos desempacotar um artigo bem provocativo do Roque de Castro. Foi publicado em 31 de janeiro de 2026. O título é Por que treinar pessoas em prompting não está mudando o jogo nos seus produtos de IA generativa? E o mais interessante é que o autor constrói essa crítica apoiado numa base científica muito sólida sobre interação humano-computador. O texto faz uma ponte fascinante entre conceitos clássicos e pesquisas atuais. Isso, ele cita estudos clássicos, né? Sim, tipo os estudos do Don Norman lá de 1988 sobre o design do dia a dia e conecta isso com pesquisas super recentes, especificamente o trabalho de Shen e colaboradores de 2023. O estudo que mapeou as barreiras cognitivas reais na interação com grandes modelos de linguagem. Exatamente. Uma desconstrução total dessa nossa obsessão corporativa por cartilhas de comandos. Bom, a nossa missão com a análise de hoje é investigar um fenômeno curioso, mas que é muito constante. As empresas gastam verdadeiras fortunas com treinamentos de engenharia de prompt para equipes inteiras. Cria-se aquele evento enorme, projeta-se no telão aquelas regras de ouro, né? Sempre dê um contexto claro, define uma persona, peça um formato estruturado. E na hora, todo mundo fica maravilhado com os exemplos testados. Porém, quando a gente vai analisar os registros de uso interno uma semana depois, o que se vê são comandos muito básicos. O famoso resuma isso. Isso, resuma isso, ou então melhora esse meio. O objetivo aqui é entender por que esse conhecimento parece evaporar tão rápido e como a arquitetura do próprio produto pode ser a resposta definitiva para isso. É uma mudança de perspectiva essencial. O artigo propõe a gente parar de tratar o usuário como o elo fraco, sabe? E começar a questionar o design do sistema que exige tanto esforço mental para entregar algum valor. Certo, vamos desempacotar isso então. O autor ilustra uma cena que é muito comum e explica perfeitamente essa evaporação do aprendizado. Pense naquele cenário de uma sexta-feira. Aquela correria básica. Exato, fim de expediente. 5h55 da tarde. O prazo de um projeto está no limite e a pressão é altíssima. Aquela mesma pessoa que dominou técnicas super complexas no treinamento, diante do estresse, simplesmente digita resuma isso. E o texto argumenta que isso não acontece por preguiça ou esquecimento. É um atalho cognitivo, né? Exato, é pura biologia. O cérebro humano, sob pressão ou fadiga, inevitavelmente vai buscar o atalho cognitivo mais rápido disponível. Se a interface permite o comando simples, então é ele que vai ser usado. E apostar exclusivamente no treinamento do indivíduo, ignorando totalmente essa realidade do comportamento humano, gera efeitos colaterais severos. O texto detalha isso brilhantemente. São 4 efeitos principais. O primeiro grande problema é que a empresa acaba individualizando uma falha que é, na verdade, estrutural. Transferindo a culpa. Isso. Em vez da equipe de desenvolvimento criar um design de interação eficiente que conduz o processo, joga-se todo o peso da modelagem do problema no colo de quem está usando a ferramenta. Mascarando isso sob o nome bonito de escrever um bom prompt. Com certeza. O segundo efeito é a ilusão de performance sob pressão. A habilidade demonstrada lá na sala de aula tranquila não se sustenta na correria do dia a dia. O que nos leva ao terceiro ponto, que é a assimetria de conhecimento. Esperar que alguém do jurídico ou do atendimento ao cliente entenda as limitações técnicas, o espaço latente e as nuances de probabilidade de uma IA é irreal. É exigir que dominem 2 profissões completamente diferentes, o que levanta uma questão importante, especialmente no que diz respeito à governança corporativa, que é o quarto efeito colateral, a falta de escala e auditoria. Como reaproveitar o talento de um gênio do prompt isolado, né? Pois é. Imagina que um analista desenvolve um prompt genial que otimiza uma tarefa crítica. Sem uma estrutura sistêmica, esse conhecimento fica preso com ele. E, além disso, o texto traz uma analogia muito precisa.
Tentar gerenciar a qualidade da IA só treinando o usuário é o equivalente a dizer para uma equipe de contabilidade sejam bons com os números que o resto se resolve sozinho. Nossa, isso jamais passaria num comitê de risco. Nunca. Não passa em nenhuma governança, porque não há controle sobre os parâmetros de saída. Essa falha estrutural é realmente um ponto cego. Mas, para entendermos a raiz dessa dificuldade em formular o pedido perfeito, o artigo resgata o conceito do golfo de envisioning. A lacuna da imaginação. Isso. É a distância gigantesca entre a capacidade real da tecnologia e o que a mente humana consegue conceber, estruturar e articular ali na hora da interação. O autor divide esse golfo em 3 camadas distintas para explicar exatamente onde o processo quebra. A primeira é o golfo de capacidade. O texto usa o exemplo do Museu do Louvre. Ah, sim. A ideia de que a pessoa sabe que obras de arte incríveis existem lá dentro. Sabe que a Mona Lisa está lá. Exato. Da mesma forma que a pessoa sabe que a IA é capaz de análises brilhantes. Mas ao encarar uma tela em branco no sistema corporativo, tentando aplicar essa tecnologia aos próprios dados desorganizados, rola uma paralisia. O famoso dar branco. Sim, a pessoa não consegue tangibilizar o que é possível pedir naquele contexto específico. Na dúvida, recua para o pedido mais elementar possível. O clássico, melhore o texto. É a velha síndrome da página em branco, mas amplificada pela inteligência artificial. E mesmo quando a gente supera essa primeira barreira, entramos no que a fonte chama de golfo de instrução. Que é basicamente um jogo de adivinhação guiada. Isso. Digamos que a intenção esteja clara na cabeça. A pessoa quer um comparativo detalhado entre 2 políticas de vendas da empresa para a equipe nova. O objetivo existe, mas a formulação trava. Surge aquela dúvida: eu preciso colar o documento inteiro, a ordem das frases altera o resultado, quais parâmetros o sistema precisa para não alucinar uma resposta falsa? O peso cognitivo de estruturar tudo isso sozinho é tão alto que a instrução rica que estava na mente se transforma num genérico destaque o que é importante lá na tela. E é um jogo onde a frustração é quase certa, o que nos leva à terceira e mais complexa barreira, o golfo de expectativa. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O artigo constrói uma metáfora visual excelente para explicar esse desencontro de expectativas. O texto compara a mentalidade de quem usa softwares tradicionais com a expectativa de tirar uma fotografia 3x4. Perfeito. A foto 3x4 tem aquele enquadramento fixo, a iluminação é padronizada e o resultado final é altamente previsível. Você clica no botão e já sabe exatamente a cara do que vai sair. Mas a IA generativa tem uma natureza completamente diferente. Ela atua muito mais como um artista de rua fazendo uma caricatura. Essa analogia é fantástica e capta a essência do problema. O artista de rua, ou o modelo probabilístico, é sensível ao contexto, à formulação das palavras, ao clima. Se pedirmos para o artista fazer um traço um pouco mais sério, ele pode alterar toda a proporção do desenho de uma maneira inesperada. Grande conflito ocorre porque a ferramenta opera com essa variabilidade criativa natural, mas o ambiente corporativo exige a consistência previsível da foto 3x4. E aí, quando a expectativa mecânica encontra um sistema probabilístico, qualquer pequena mudança no resultado é interpretada como uma falha grosseira. A ferramenta acaba parecendo inútil. Isso muda bastante a nossa perspectiva. O problema central não é que as pessoas não sabem escrever comandos, mas a ausência de um suporte para ajudar a mente a atravessar essas lacunas. E para ilustrar o abismo entre o uso real e o ideal, o texto apresenta a escada de prompting. É uma taxonomia rápida, mas bem clara. O nível 0 é aquele pedido solto, tipo, analise isso. O nível 1 adiciona um contexto mínimo. Já o nível 2 exige estabelecer um contrato de saída rígido, por exemplo, determinando que a resposta venha numa tabela com 3 colunas. O nível 3 vai um pouco além, construindo pontes cognitivas, pedindo para a IA validar dados ou assumir personas, e o nível 4 chega na complexidade de agentes autônomos encadeados. Só que o usuário comum flutua naturalmente entre o nível 0 e o nível 1, certo? Exatamente. O que a pesquisa de Shen revela
é que a complexidade mental para formular prompts de níveis 2 ou 3 o tempo todo é simplesmente insustentável. A ilusão dos treinamentos é achar que um curso vai fazer a empresa inteira operar no nível 3. E é aí que o autor apresenta a grande virada do artigo. O CPM, ou Middleware de Prompt Cognitivo. Isso. A ideia é que, em vez de forçar o usuário a subir a escada enquanto a constrói, o produto deve oferecer uma camada de tradução invisível. Então, na prática, a pessoa continua digitando no seu nível de conforto. Um nível 0, tipo, avalie o risco deste contrato. Mas esse pedido não vai cru para o modelo de linguagem. Ele é interceptado pelo CPM no meio de campo. Em frações de segundo, esse middleware processa a intenção e cria internamente um prompt de nível 3 altamente estruturado. Seria como se o sistema pegasse esse pedido simples e adicionasse instruções do tipo: haja como auditor sênior, compare as cláusulas de rescisão, não use dados externos e retorne o resultado em tópicos de criticidade. Sem que a pessoa precise digitar nada disso. Exato. O CPM embute o contexto, injeta regras de compliance e ajusta o tom de voz da organização automaticamente. O usuário mantém a agilidade e a organização garante a governança. Mas espera, isso esbarra num paradoxo de design natural. Para que o middleware faça essa tradução, ele não precisa ter certeza absoluta do que a pessoa realmente quer. Isso não significa fazer o usuário responder a mais perguntas antes de ter a resposta. Sim, e esse é o conceito de fricção deliberada. Pode parecer contraintuitivo na era das interfaces rápidas, mas o artigo defende que é essencial. Fricção deliberada. Sacrifica-se alguns segundos no início para evitar minutos de retrabalho e frustração depois. Exatamente. Se conectarmos isso com o cenário maior e a prática de quem desenvolve produtos, o autor oferece um checklist bem direto. O primeiro passo é escolher um fluxo aberto e relevante, tipo um analisador de contratos ou um rascunho de e-mail. Porque são lugares com muito volume de intenções vagas. Isso. O segundo passo é entender a intenção real por trás do que é mais digitado lá. E o terceiro passo é criar de 2 a 3 perguntas de ponte cognitiva. Em vez do modelo tentar adivinhar sozinho, a interface pergunta qual é o foco. É uma tendência, uma anomalia, uma comparação? Ou quais as restrições? Qual o formato esperado? Perfeito! O quarto passo é que isso seja codificado na interface. Não use apenas um texto de dica genérico no fundo da tela pedindo para a pessoa ser clara. Isso é ignorado. Tem que usar botões, chips clicáveis, menos suspensos. Transferindo o esforço da memória para o reconhecimento visual rápido. E, por último, avalie e meça o retrabalho. Compare quantas vezes o usuário apagava tudo e reexplicava a mesma coisa antes e depois da mudança na interface. A queda nessa taxa mostra que a fricção funcionou. Então, o que tudo isso significa para os famosos cursos de prompt? A gente precisa garantir que a mensagem não seja mal interpretada. Os cursos não são inúteis? Longe disso, o autor inclusive cita e elogia os cursos de profissionais como Billy Garcia mencionados na fonte. Os treinamentos são fantásticos para perder o medo da IA e ganhar produtividade pessoal e isolada. Mas a diferença crucial é que o curso atua no indivíduo e o CPM atua no sistema. Exato. O treinamento depende da energia, da memória e da paciência de cada funcionário no fim do dia. O design sistêmico com middleware garante políticas de compliance, a voz da marca e uma governança que possa ser auditada o tempo todo. A responsabilidade do sucesso migra do usuário para a arquitetura do produto. Resumindo de forma bem dinâmica para quem nos escutou até aqui, o problema organizacional com a IA generativa não é que as pessoas estejam escrevendo errado, é a falta de saber o que pedir, o que esperar e como estruturar diante da imensidão de possibilidades. O abismo da capacidade. Isso. E a resposta definitiva não está em mais horas de sala de aula, mas em embutir essa tradução e essas pontes cognitivas dentro dos próprios produtos de tecnologia. Entender essa dinâmica muda bastante a forma como cobramos eficiência de nós mesmos e das ferramentas. Mostra que muitas vezes a falha não é nossa,
mas do design de interação que nos deixou sozinhos diante do golfo. Uma mudança de paradigma libertadora. E o que é fascinante aqui é imaginar o futuro a longo prazo a partir de tudo isso. Se essas ferramentas e produtos se tornarem realmente perfeitos em traduzir nossos pedidos mais vagos de nível zero, através desses middleware super poderosos, será que, como sociedade, nós perderemos gradualmente a nossa capacidade de articular e estruturar problemas complexos por conta própria? Nossa, terceirizando até mesmo a organização do nosso pensamento crítico para a interface. Exatamente. Se a fricção cognitiva desaparecer totalmente do processo de formulação de problemas, qual o impacto disso no nosso raciocínio a longo prazo? Fica essa reflexão inédita para a gente investigar. Uma provocação espetacular para encerrarmos a discussão de hoje. Agradeço imensamente a companhia de quem acompanhou esta imersão profunda. A nossa recomendação permanece a mesma de sempre. Continuem questionando as interfaces ao redor, observando os sistemas e mantendo viva essas curiosidades. Um abraço e até mais.